kiss for you. Oi meninas, que bom estar com vocês aqui novamente. Eu preparei uma aula com bastante carinho para vocês. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link para vocês entrarem no meu grupo Miriam Leme Costura Criativa e Bordado. Lá eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Também não esqueçam de deixar o seu joinha, compartilhar e também se inscrever no meu canal. Tem um vídeo novo para vocês toda semana aqui no YouTube. Vamos à aula? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa fraldinha de boca com um barradinho em tecido, bem simples de fazer. O acabamento dela atrás fica com uma costurinha praticamente invisível. E aqui com a aplicaçãozinha, com o termocolante definitivo, que você não precisa casear. Olha o acabamento atrás, fica sem nada. E depois você pode colocar os enfeitinhos que você quer também. Aqui depois eu fiz o acabamento com a canetinha própria para tecido, para dar só um sombreadinho também. É bem fácil e bem rapidinho de fazer. Então vamos começar a fazer a fraldinha. É um jeito bem simples de fazer, não usando o viés. Eu particularmente não gosto muito do viés, porque eu acho que ele fica um pouquinho grosso aqui na lateral. Então essa fraldinha é para o dia a dia, e ela tem que ser bem macia também. Então eu pego a fraldinha e eu passo nela aquela goma POC, ponho no sprayzinho, borrifo nela e passo com o ferro para ela ficar com a trama dela e ela ficar mais encorpadinha. Fica bem mais fácil para a gente poder fazer essa dobrinha aqui na lateral. A dobrinha é bem simples de fazer. Então eu pego aqui a fraldinha, dobro aqui assim mais ou menos meio centímetro, aqui assim, marco aqui assim e dobro mais uma vez, aqui assim. Aí você pode usar o alfinetinho, ou você pode usar esses grampinhos aqui, que eu gosto bastante. Então você faz a dobrinha assim, ó, ela fica nessa espessura aqui, ó. Então quando você for depois cortar a barrinha de tecido pra gente colocar aqui, tem que deixar ela do tamanho exato da tua fraldinha, às vezes até um pouquinho maior, tá? Porque aí quando você dobrar, fizer essa entradinha aqui e essa aqui pra dentro, ela vai ficar com a sobrinha aqui nas laterais, que é onde você vai virar depois. Quando a gente for colocar a barrinha, você vai entender direitinho. Então a gente faz aqui as dobrinhas, aqui assim. Você acerta aqui bem direitinho. E aí nós vamos passar a costurinha aqui. Eu vou fazer a costurinha e já mostro como ficou. Então agora eu já fiz toda a barrinha, as laterais, aqui em cima também. E aqui em cima uma diquinha, tá? Quando você vira, você tem que tomar cuidado para não sair a pontinha quando você vira. Aqui, essa partezinha não sai para fora. Então quando você tá costurando, você empurra essa pontinha aqui para dentro, para ficar assim certinho, ó. Tá? Então agora nós vamos fazer a barrinha de tecido. Então aqui eu tenho meu tecidinho, que ficou, ó, tantinho maior aqui que a fraldinha, que aqui com essa barrinha desmanchada, ela vai ficar praticamente do mesmo tamanho
da barrinha de tecido, tá? Então, quando você for virar esse tecidinho para dentro, vai dar certo. Então, você vai pegar aqui o teu tecidinho direito para cima, aqui o tecidinho da outra barrinha mais estreita, direito, viradinho pro direito do tecido. Então, direito com direito. Vamos passar aqui uma costurinha, um pezinho de máquina. Passei aqui a costurinha. E nós vamos virar. Você pode ir lá no ferro ou pode fazer assim mesmo, vincando aqui. Ó, ela vai ficar assim. Aí nós vamos pegar a fraldinha aqui. E nós vamos colocar o lado avesso, aqui, o avesso para cima. E vamos pegar a fraldinha, então, direito da barrinha, com o lado avesso da fraldinha. E vamos colocar aqui, bem certinho, aqui na beiradinha da fraldinha, e vamos passar também um pezinho de máquina. Para ficar melhor, para você deixar bem retinho, você marca o meio aqui assim, e marca o meio da fraldinha também. Marca o meio dela aqui. Então, meio com meio aqui, ó. Aí você não corre o risco de repente chegar lá no final e faltar um tecido para você fazer a viradinha. Então, passei o pezinho de máquina aqui. Deixa eu acertar essa pontinha aqui. Aí, nós vamos virar a fraldinha assim. Então, agora ficou aqui o lado direito dela pra cima. Aqui com o barradinho que ficou viradinho ao contrário, que nós vamos virar pra cá, ele vai ficar do lado certo, tá? Então, você pode ir lá no ferro, acertar bem direitinho aqui a dobrinha. E nós vamos virar pra cá. Então, agora, essa partezinha que sobrou aqui, nós vamos virar pra dentro. Aqui assim, ó. Ó, vira pra dentro. E acerta bem aqui. Ah, desculpa, antes, tá? Você vai virar aqui pra cima, vai acertar direitinho. Aí você vai fazer essa dobrinha aqui, ó. Tá? Você vem com o tecidinho, bem onde você colocou aqui a costura, você vai dobrar aqui assim, ó. Ó. Então, onde pegou aqui a tua costurinha, você dobra e encontra essa pontinha aqui, ó. Assim. Se você, ó, ela fica nessa espessura aqui. Se você quiser que ela fique um pouquinho mais estreita, você pode ir até onde ela começou aqui. Aí ela vai ficar mais estreitinha, ó, tá? Então, voltando aqui, vamos fazer a dobrinha até
a costurinha para ela ficar mais larguinha. Aqui, lembrando que eu tô fazendo uma fraldinha bem simples para o uso do dia a dia, né? Se ela fosse uma mais elaborada, você, lógico, podia colocar um acabamentozinho aqui, podia colocar uma rendinha aqui como acabamento, mas eu vou fazer uma outra mais elaborada depois para vocês. Então, virou aqui, e daí nós vamos passar uma costurinha aqui, bem na beiradinha, tá? O ideal é você trocar a linha da tua máquina e colocar a linha bem da cor aqui, desse rosa aqui, que fica mais bonitinho, fica mais bem acabado. Eu vou passar a costurinha e já volto aqui para mostrar como é que ficou. Aqui então eu tô fazendo a costura para fechar a barrinha aqui em cima, troquei a linha da máquina para ficar com a corzinha daqui. E eu quero mostrar para vocês como faz aqui no finalzinho, para não ficar aparecendo esse cantinho aqui, ó, quando você fecha, que senão fica feio. Então, vou chegar aqui no finalzinho. Aí aqui, onde você virou a barrinha para dentro, você vai pegar, pode ser com a tesourinha, você vai empurrar essa pontinha aqui para dentro, assim, ó, empurra aqui, para ela ficar escondidinha ali, senão fica feio depois. E aqui também, olha, você vai, para acertar aqui com o final da fraldinha, você também pega a tesourinha aqui e vai acertando a barrinha aqui no finalzinho da fraldinha. O tecido da fralda, como ele é muito fininho, ele trabalha bastante, por isso que o ideal é você passar aquela gominha que eu falei no começo. Ó, acertou, aí você vai empurra a pontinha para dentro aqui, para ela ficar escondidinha lá, ó. Tá vendo? Ó, empurrei, acertei aqui no final. Pronto. Aí a gente pode continuar com a costura aqui. Vem, arremata e pronto. Deixa eu tirar aqui a linhazinha que ficou aqui. Aqui também. Ó, ela fica toda escondidinha ali, não aparece a pontinha, tá? E aí aqui, aí você vê como você quer fazer para fechar. Você pode fechar aqui, bem na beiradinha, com a máquina. Eu gosto de fazer com pontinhos invisíveis aqui, que daí a barrinha fica ela toda lisinha, que não aparece costura nenhuma nessa parte aqui. Ó, ela fica assim, né? Ó. Aí nós podemos rebater uma costurinha aqui também. Isso fica a teu gosto, não precisa, mas você pode fazer também. Aí o que vai dar o charme nessa fraldinha é o pet aplique que eu vou fazer, que eu vou ensinar para vocês como eu faço aqui, para deixar ela mais bonitinha. Ou você pode deixar ela assim também, sem problema. Passa bem bonitinho aqui. Aí eu já vou mostrar para vocês como fazer o pet aplique, então. Então, eu escolhi o tema que eu quero colocar na fraldinha, é essa raposinha aqui, que eu encontrei ela na internet. Eu achei a figurinha, né, selecionei na tela do meu computador, aí com o papel mais transparentezinho, eu coloquei a folha na tela do Note, e daí com o lápis eu desenhei, sem apertar muito para não estragar o teu computador, né? Desenhei ela, ficou assim, ficou de um tamanho bom para colocar na minha fraldinha. E o ideal também é que você
separe na tua figurinha com números de cada partezinha do corpinho, para depois você não se perder. Quando você separar, que eu separei as partezinhas todas, ó, todas com o número correspondente lá, porque depois que tiver tudo recortado, para você não se perder, saber qual é a partezinha do corpo, tá? Aí, feito isso, eu pego, eu uso esse termocolante aqui da Círculo, que é um termocolante definitivo, você não precisa casear, e ele é muito bom, você pode lavar inúmeras vezes, ele não descola, é muito bom mesmo. Vocês conseguem comprar ele pela internet, se de repente na cidade de vocês não tiver. Aí esse papel tem o lado certo para você poder decalcar aqui. Então esse lado mais opaco para cima, aqui ele fala, ó, este lado para cima. Aí esse outro ladinho aqui mais brilhosinho é o lado onde tem a cola. Então eu já peguei a raposinha, já separei todas as partes dela aqui, né? Aí você pega, coloca então esse lado viradinho para cima e você vai com a canetinha, o ideal é que seja dessa canetinha que tem essa pontinha porosa. Eu uso esse marcador permanente, ele é meio grossinho, mas você usa a pontinha. Eu faço assim, eu faço pontinhos, não precisa desenhar tudo, senão vai ficar muito grosso. Então faz pontinhos, desenha, você desenha todas as partes separadamente, assim, né? E não recorta em cima do risco, deixa um espacinho assim que fica melhor, tá? Então esse lado aqui é o lado para cima, que é o lado onde você desenhou. Aí você vai pegar o teu tecidinho, né? No caso aqui, ó, a fraldinha. Você pode colocar a raposinha aqui embaixo, ó, que ela aparece aqui. Você escolhe o ladinho que você quer. Eu vou escolher esse ladinho de cá. Aí você vê aqui a posição certinha da raposinha, tá? E você vai daí, com todas as partes cortadinhas, você vai montar a raposinha aqui, porque você tem que saber qual é a peça que vai ficar, que vai sobrepor, né? Assim, por exemplo, a cabecinha, né? Você vai ter essa partezinha aqui, que é da carinha dela, tá? Vai ficar por baixo dessa outra partezinha aqui. Eu vou recortar todas, tá? E já venho mostrar para vocês como é que monta, tá? Então aqui eu já passei o termocolante pro tecidinho, né? Aí em cima do desenho eu fui montando as partezinhas para saber qual que fica na frente e qual que fica atrás quando eu for colocar na fraldinha. Então, por exemplo, a carinha da raposinha vai ficar em cima, aqui, esse marronzinho, né? Vai ficar em cima aqui da bochechinha dela, ó. A orelhinha, aqui até já soltou a partezinha de trás, mas não tem importância. Essa partezinha aqui solta, tá vendo? Olha, você tira esse papelzinho, fica o tecido só com a colinha. Que daí depois, quando você colocar o ferro em cima, ela vai aderir. Então, ó, essa orelhinha vai ficar por cima dessa aqui. Ó, aí tem o narizinho, vai por último. Olha, aqui tem o corpinho. Eu deixei um pedacinho aqui, que eu vou mostrar como é que fica no tecidinho. É bom que você aproveita todos os retalhinhos que você tem. Então aqui, se borrar assim a canetinha, não tem problema, não aparece depois lá no tecido.
Então aqui tá o desenho, eu coloco do lado avesso do tecido, aqui é o direito, lado avesso, né? Aí eu ponho o ferro, passo o ferro em cima, passo não, na verdade não esfrego, só coloco o ferro em cima, é rapidinho, não precisa, não deixe muito tempo, tá? Aí você vê, ele aderiu a colinha, aí ele vai soltar aqui, ó, ele solta assim, fica brilhosinho aqui o tecido, é onde tá a cola, mas você não tira, você só vai tirar isso depois na hora de colar. Ó, daí você vai recortar em cima dos pontinhos, ó. Ó, e essa partezinha é a partezinha que vai ficar aqui em cima. Aí aqui vem os pezinhos, ó. Então, você vai pegar daí a tua fraldinha. Aí você vai pegar essa raposinha. Você pode passar uma canetinha mais escura aqui para você poder visualizar melhor quando você colocar a tua fraldinha aqui, para você ver certinho onde você vai colocar ela. Aí olhando aqui, você vai ver então, onde fica a carinha, você vai colocar essa aqui primeiro, você vai tirar o papel aqui, tira o papel fora, assim, olha, fica bem brilhoso onde tá a cola. Aí você vai colocar a carinha dela aqui, aí você olha bem, vai ficar daí o corpinho dela pegando aqui embaixo, assim. Aí depois você põe a carinha dela aqui. O rabinho vai ficar aqui por baixo, aqui. Essa partezinha, sempre lembrando de tirar o papelzinho de baixo aqui, senão não vai colar, tá? Daí coloca aqui. Ó, o peitinho vai ficar aqui por baixo, assim, ó. Os pezinhos aqui por cima. Aí conforme você vai vendo, por exemplo, essa aqui é a primeira partezinha, você só vai com o ferro dar uma leve coladinha aqui assim, só para ele segurar um pouquinho, tá? Aí depois a outra partezinha aqui que tá bem certinho, que você tem certeza que tá certa a posição, você vai com o ferro, põe mais um pouquinho e assim por diante. Ó, depois as orelhinhas aqui. E aí você vai colando. Eu vou colar a minha, já mostro pra vocês como é que ficou. Olha, aqui eu já terminei a fraldinha, já colei aqui. Olha como fica atrás, fica perfeitinho, ó. Coloquei aqui os lacinhos, tá? Mas tem que pregar muito bem esses lacinhos, tá? Eu usei uma linha de pesponto, que é uma linha bem mais grossa, muito difícil de arrebentar, porque tem a pérolazinha aqui, né? E você também pode colocar um pinguinho de cola de silicone nessa parte que tá com o tecido aqui, não na fraldinha. Cola de silicone ou aquela cola pega mil também, para ficar bem firme. Aqui esses detalhes eu usei essas canetinhas, que elas são próprias para tecido. Elas não abrem, porque dependendo da canetinha, quando você coloca no tecido, ela espalha toda, você acaba perdendo o teu trabalho. Então eu tenho uma marronzinha e tenho essa preta aqui, é a 01, elas têm a ponta bem fininha. Então eu usei essa para fazer os olhinhos, aqui também, e essa marronzinha eu fiz bem de levezinho, só para fazer aqui um sombreadinho, aqui assim, ó. E fica daí um trabalho bem delicado. Quando vocês aplicarem esse termocolante, para ele não sair, depois que você viu que tá tudo certinho, você vai colocar, eu coloco por segurança um pano aqui em cima e coloco o ferro e deixo de 10 a 15 segundos. Não esfrega, tá? Você só coloca o ferro, né? Tira um pouquinho, vai colocando,
tá? Daí você vira aqui do outro lado, você coloca também um paninho aqui 10 a 15 segundos para essa cola aderir bem à trama do tecido e ela não sair mais, tá? Eu uso aqui aquela goma POC diluidinha, ó, ela deixa o tecidinho da fralda assim mais encorpado. E outra coisa que eu faço, que todo mundo gosta muito, eu preparo, você pode escolher o cheirinho de um amaciante gostoso. Eu misturo o amaciante com um pouquinho de água e um pouco de álcool de cereais, tá? Aí eu ponho num borrifador, borrifo ele na hora que eu vou passar a fraldinha, né? Então ela fica super cheirosinha para você poder entregar. Eu pretendo fazer também, dá para fazer um joguinho, fazer o babadorzinho. Aí você faz a fraldinha e o babadorzinho no mesmo motivo. Fica lindo, você pode usar para presentear, você pode fazer um kitzinho para vender também. Eu costumo dobrar a fraldinha assim, quer ver, para entregar, porque às vezes eu vendo o kitzinho com 4 fraldinhas dentro. Então você pode pegar, acerta aqui bem os cantinhos, né? Aqui quando você vai passar, para ficar destacadinha aqui a raposinha, né? Aqui você mede aqui, vamos ver aqui, 4. Põe essa partezinha aqui pra dentro, acerta aqui bem direitinho, faz aqui assim, ó. Olha que bonitinho que fica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também acionar o sininho para receber todas as novidades. Até a próxima aula!